Senhoras e senhores do Brasil inteiro, salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Vamos falar tudo o que aconteceu essa noite e ainda está acontecendo, hein? Ordem de prisão. Pronto. Ordem de prisão, Dona Penha. O Moraes enlouqueceu de vez. Vocês vão ver a ordem que ele deu aqui, a ordem de prisão de deputados que sequer estavam lá. Isso mesmo. Ele mandou prender deputados que sequer estavam lá. Nós temos reação. Que ordem foi essa? Essas reações, nós vamos mostrar tudo para vocês. Rosilene também está aqui. O Fon está aqui, ele falou assim, muita enrolação e nada de informação. Nós estamos com 57 minutos que nós começamos. E você está falando isso, você vai para a puta que te pariu, então, tá bom? Se você está querendo, vai para a puta que te pariu, beleza, meu irmão? Começamos a live agora, você já está enchendo o saco, petista. Né? É isso mesmo que você ouviu, rapaz. Beleza, meu irmão? Vai se lascar. Vambora, todo mundo aqui, vamos para a luta. Nós estamos querendo um Brasil limpo. Vamos para cima. Nada de ter medo, não. Bora. Hélio Negão ontem, o que ele fez? Pegou uma barraca, foi para lá. Eu falei, isso vai ferver, hein? O povo vai para lá. E aconteceu isso mesmo. Foi para lá seu Sebastião, foi mais deputados. O bicho pegou. O ministro, o Alexandre, o grande, foi lá e deu uma decisão, né? Deu uma decisão, ele mesmo, né? O YouTube está apagando mensagem aqui do canal. Dona Rosilene, vamos escrever de novo, né? Vamos escrever de novo. Ele apaga, nós escreve de novo. Dá o joinha, ele apaga, nós dá o joinha de novo. A gente não desiste, não. Nós não vamos desistir. Né, o Carlos? Um abraço, né? É isso aí, Rosilene. Bloqueia esse infeliz aí que vem aqui encher o saco, né? Obrigado, Priscila. A gente busca informações. O cara vem encher o saco aqui, rapaz, né? Hein? Se tá com ansiedade, toma um remédio. Bora, eu tenho aqui a decisão do ministro. Nós vamos ler essa decisão do ministro. O Sócio Cavalcante, né? O Sócio Cavalcante, ele se defende, porque o ministro mandou prender o Sócio também, líder do PL. O Ibanez Rocha foi pessoalmente essa noite lá, tá aqui, o governador, aí, ó. Coçando a careca ali, ó, olhando o celular, acho que ele viu o Xandão no celular ali. A ordem, pastor José, um abraço. A ordem, aí ele aí, ó, o governador. A ordem do Moraes incluía ele também, lá, apertando a mão dele, tá o deputado federal, Cristóvão, acho que é esse, ali, ó, o seu Sebastião tá abraçando ali uma pessoa, está ali, já tem grades ali de contenção ali, porque a ordem do ministro Alexandre de Moraes mandou intimar pessoalmente, tá, o governador de Brasília, tá? Mandou intimar pessoalmente. Nós temos aqui, eu tenho essa decisão, uma decisão que confusa. Lopes, deputado Coronel Crisóstomo, né? Desde a decisão judicial, nós estamos aqui em apoio, eu e o doutor Ezequiel, nós assumimos a condição de advogados dos dois em razão da ordem judicial que foi emanada do senhor Alexandre de Moraes. Imediatamente, com a presença do governador Ibanez Rocha, que nós estranhamos muito, um governador cumprindo ordem judicial, mas, enfim, no país de Alexandre de Moraes tudo é possível. Nós havíamos acordado de sairmos daqui, o Hélio sair daqui, e acampar na Avenida das Bandeiras, ali após a Câmara dos Deputados. Mas agora mesmo recebeu uma nova ordem, porque, evidentemente, a Polícia Federal está por aqui, a polícia... enfim, a polícia que está assessorando Alexandre de Moraes deve ter passado para ele a informação e veio uma nova determinação dizendo que não pode acampar a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes,
a 1 quilômetro da esplanada dos ministérios, ou seja, 1 quilômetro para um lado, 1 quilômetro para o outro, e 1 quilômetro após a rodoviária, após o ministério. Então, a decisão tomada aqui pelo deputado Hélio Lopes e pelo deputado Crisóstomo é no sentido de, embora repudiando de forma assim veemente essa decisão, mais uma decisão escandalosa de Alexandre de Moraes, mas são pessoas parlamentares cumpridores da Constituição, ao contrário de Alexandre de Moraes. Então, em cumprimento à Constituição Federal e à determinação judicial, mesmo achando que o juiz que profere essa decisão é um juiz ilegítimo, o deputado Hélio Lopes e o deputado Crisóstomo vão cumprir a decisão judicial e fica aqui a mensagem para a nação brasileira do que está acontecendo com o nosso país. Esse não é um momento de pacificação. Decisões como essa não são decisões que trazem pacificação para o nosso país, mas nós vamos continuar cumprindo a Constituição. O deputado Hélio Lopes não vai falar por conta do seu protesto, realmente contra o arbítrio, o silêncio pela liberdade, mas o deputado Coronel Crisóstomo pode falar alguma coisa que desejar. Posso dizer, doutor Hélio Lopes, e a todo o Brasil, que a nossa luta é pela liberdade. Não temos mais tempo. É pela liberdade de todos os brasileiros, liberdade de poder falar, dos parlamentares poderem falar, liberdade ao nosso grande líder, Bolsonaro, e queremos votar no PL da anistia. É tudo o que queremos, porque o Brasil precisa de paz, precisa de respeito e tranquilidade. O povo quer paz, liberdade a todos os brasileiros. Eu deixo um alerta para a nação brasileira de que esse arbítrio que está implantado em nosso país, infelizmente, ele chegará também aos órgãos de imprensa. Os senhores que estão aqui fazendo essa cobertura com toda a liberdade, poderão, em algum tempo, não ter mais essa liberdade de fazer essa cobertura. O que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo com o nosso país já passou de todos os limites. Então, nós estamos sofrendo essa perseguição, nós, a nação brasileira, mas tem pessoas determinadas a cumprir a Constituição e fazer valer a Constituição Federal, quando diz que todo o poder emana do povo. Aqui está o povo representado por 2 parlamentares, deputado do Rio de Janeiro, deputado de Rondônia, que é uma pequena representação dos demais. Vários deputados manifestaram o desejo de chegar em Brasília para se juntar a você, viu, Hélio? Eu recebi várias mensagens de deputados se deslocando para Brasília, mas é bom que venham mesmo para Brasília e aqui acampem dentro do Congresso Nacional, porque da situação que nós estamos vivendo, nós não sabemos onde chegar. Eu creio que está... Ficou acordado com o secretário de Segurança, o doutor Sandro Avelar, no primeiro contato que teve, que foi quase uma proposta, sairíamos daqui e ficaria acampado ali na Vila das Bandeiras, né? Levaria as barracas. Explica para quem não é de Brasília. Em frente ao Congresso Nacional, quem entra no Congresso, ali naquele subsolo, fica entre o Ministério da Justiça e do Itamaraty, aquela avenida ali, não é? Mas quando o deputado Hélio resolveu acatar a decisão judicial, como tem que ser, embora ilegal, repito, não é? Voltei ao governador e falei, olha, nós temos essa situação, está mantida. Mas ao nos deslocarmos para cá, fui alcançado pelo secretário Sandro Avelar, mostrando a nova decisão judicial que está aqui gravada no celular, colocando esse perímetro de exclusão. Então aqui nós estamos sob o perímetro de exclusão da Praça dos Três Poderes, da esplanada dos ministérios, 1 quilômetro para um lado ou para o outro. E agora vocês vão para onde? Agora, o deputado Hélio Lopes, o meu conselho é que eu vá para uma igreja orar ou vá para a casa dos seus familiares. Aí. E que todos os parlamentares do Brasil venham para cá, se reúnam e tomem a deliberação como representantes do povo qual o caminho a seguir. Só para ficar um pouquinho mais claro, então os deputados estão impedidos de acampar, por exemplo, na frente do Congresso Nacional. É Exatamente. Qualquer manifestação, que o meu celular está sendo utilizado aqui, eu posso passar para vocês imediatamente. O celular de um de vocês, eu passo as 2 decisões judiciais que ele proferiu. Então, está proibido qualquer acampamento
com 1 quilômetro. Você tinha falado sobre dentro do Congresso, seria uma possibilidade? O Congresso é a casa do povo. Eu acho que o parlamentar, ele é o dono dessa casa, não é? Representando o povo. Se os parlamentares chegarem e entrarem dentro do Congresso, eu não creio que chegue o arbítrio a tal ponto de fazer retirar os parlamentares dentro do Congresso. Essa situação cabe exclusivamente ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Deputado Crisóstomo, o senhor pretende ir para onde? Eu vou conversar com o Vamos conversar. E com o Hélio Lopes. A partir daí a gente vai tomar a decisão. Mas aí já vai ser uma decisão de foros íntimos. É importante deixar bem claro para todos que ninguém está sendo preso aqui. A ordem era para que, se houvesse resistência, efetuar a prisão. Evidentemente que 2 deputados federais não iriam resistir a uma ordem judicial, mesmo reafirmando que essa ordem é absolutamente ilegal. Vamos ver, então, a ordem de prisão que o Moraes, sim, pediu que fosse preso, sim, em caso de resistência. Tem mais erro de português e ele mandou prender também o Sóstenes. Mas o Sóstenes estava ali? Vocês viram o Sóstenes? Alguém viu o Sóstenes? Vamos ver isso? Vamos ler, então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, mais uma vez, ninguém conseguiu entender absolutamente nada, né, sobre aí essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Está na sua tela, então. Vamos ler, então. Ele manda também intimar o governo de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do processo, determina que a Polícia Federal faça a intimação do governador do Distrito Federal da decisão proferida no dia 25/7, ontem, né, nos seguintes termos. Diante do exposto, né, nos termos dos artigos 21, defiro integralmente os pedidos da PGR. Remoção imediata e proibição de acesso de permanência dos deputados federais Hélio Lopes e Sóstenes Cavalcante. Mas espera aí. E o cabo Gilberto, e o coronel Cristóvão, e Rodrigo da Zaelli, assim como de qualquer outros indivíduos que se encontrarem frente ao Supremo Tribunal Federal participando de possível prática criminosa. Veja que ele manda prender aqui, em caso de resistência, o deputado, o líder do PL. Eu queria que você curtisse, por favor, e compartilhasse, que ele mandou prender o Sóstenes também, que nem lá estava, só o fato dele ser líder do PL. Ele mandou prender, né? E ele chama não de manifestação, ele chama ali de ato criminoso, né? Ato criminoso. Vamos lá. Prisão em flagrante, com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública, na hipótese de resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, resistirem a permanecer na via pública em manifestação de reposição à ordem. Notificar a Polícia Militar do Distrito Federal e também a Polícia Federal para imediato cumprimento da medida, competindo especialmente a Polícia Militar. Ó, então, ele colocou aqui, ó, nas costas da Polícia Militar especialmente. Tá, vamos para o segundo aqui, hein? Vamos para o segundo aqui, que tem a outra parte dessa decisão, né? Vamos lá. Então, tá. Vamos para a outra parte aqui da decisão dele. Veja bem, o Sóstenes já deu uma lapada nele. O Sóstenes, espera aí que eu já tenho a manifestação do Sóstenes, hein? Que é o líder do PL. Vamos lá. Olha lá.
A efetiva remoção, né? A remoção. Então, aqui, ele manda remover aqui, ó, a adoção de todas as providências necessárias, a efetiva remoção dos referidos indivíduos do local. A remoção, aqui é outro erro de português, a remoção deve ser, né, ele colocou deve ser, realizada imediatamente, mandou tirar imediatamente, né? Determino ainda que o governador do Distrito Federal, aí, ó, seja pessoalmente mandar intimar o cara de noite. Por isso que ele foi lá, ó. Por isso que eu mostrei o vídeo de vocês, que o governador foi intimado à noite. Veja bem, intimaram o cara à noite, para vocês terem uma ideia se tem lógica isso. Eu nunca tinha visto intimar o cara à noite, mas foram lá e intimaram o governador à noite, ó. Ser intimado pessoalmente à noite com a determinação de não permitir nenhum novo acampamento na Praça dos Três Poderes, após o, após o cumprimento da presente decisão. Então, veja bem que ele já afastou o Ibanez uma vez, né? Ele já afastou o Ibanez por 90 dias. Então, veja bem que ele colocou aqui a responsabilidade, o quê? Nas costas da Polícia Militar, né? Que, por sua vez, ela é comandada pelo Ibanez Rocha, e colocou também aqui nas costas do Ibanez, né? Ó, determino ainda que o governador do Distrito Federal seja pessoalmente intimado com a determinação de não permitir, ele colocou em caixa alta aí, ó, não permitir nenhum novo acampamento na Praça dos Três Poderes. Então, por isso que o Ibanez deve ter até levantado da cama e ter ido lá, né? Ele foi lá pessoalmente, o governador, por quê? O governador pode ser até afastado do cargo caso tenha ali novos acampamentos ali. Ele colocou a responsabilidade nas costas do Ibanez Rocha, né? Do Ibanez. E ele determinou a prisão também do Sóstenes, o líder do PL. E o Sóstenes, ele respondeu, Moraes. Pessoal, eu tô rindo, porque eu tô rindo, cara, porque assim, tem que rir. O sócio disse aqui, ó o que o sócio falou para ele aqui. Tem que internar, cara, não tem outro jeito. Aqui, ele escreveu aqui, avisem o ministro Alexandre de Moraes que ele deve estar confundindo os fatos ou surtando. Ele diz aqui, eu estou no Rio de Janeiro, trabalhando na minha base eleitoral. Não estou em frente ao Supremo, como ele decidiu afirmar em decisão de me retirar de lá. O STF agora expulsa deputados eleitos por possível crime? Sem flagrante, sem crime, sem nem estarmos presentes? Ditadura mil vezes ditadura, ditadura vestida de toga. O Brasil precisa acordar. Isso já não é mais uma democracia, ele escreveu ali. O deputado Sóstenes, que ninguém conseguiu entender ali, né? Ele, por ser líder do PL, né? Ele, por ser líder do PL, ele simplesmente, né? Aqui nós temos aqui uma manifestação aqui do Coronel Cristóvão, que estava lá. Ele fez uma publicação aqui que é importante a gente ler. Aqui, cheio de grade aqui, ele fez essa postagem ali, estamos sendo censurados a mando de alguém. A PM do Distrito Federal está bloqueando os sinais dos nossos celulares. Não podemos fazermos lives e divulgar as nossas redes sociais. O Brasil sob uma verdadeira censura. Mandaram também, pessoal,
cortar o sinal do celular. Hugo Mota manda desligar o ar-condicionado, né, da Câmara. O outro manda desligar o sinal de celular. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado no O Brasil. ministro Alexandre de Moraes determinou que deputados que protestavam em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal fossem retirados do local. Quem está por lá agora é o Pedro Moreira, que vai atualizar para a gente a situação e, claro, trazer os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque, Pedro, havia inclusive autorização de prisão caso os parlamentares resistissem a essa ordem de retirada. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você também, ótimo sábado para quem acompanha a gente. Olha, foi o próprio deputado Hélio Lopes, do PL do Rio, o primeiro a divulgar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que corria em segredo de justiça. Hélio Lopes postou essa decisão no X, no perfil dele do X, o antigo Twitter, e nessa decisão, que a gente também pôde confirmar a autenticidade, o ministro Alexandre de Moraes determina a retirada tanto dele, do deputado Hélio Lopes, quanto de outros deputados do PL. O ministro Alexandre de Moraes lista na decisão os deputados Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, Cabo Gilberto Silva, da Paraíba, Coronel Crisóstomo, de Rondônia, e Rodrigo Dazaelli, de Mato Grosso. E também determina que qualquer outra pessoa que esteja na Praça dos Três Poderes em frente ao STF participando de possível ato criminoso também fosse retirada. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informa que seguiu um pedido da Procuradoria-Geral da República. E também, nessa decisão, como você disse, ele determina a prisão em flagrante de qualquer deputado que desobedecesse a ordem. O deputado Hélio Lopes, Carol, ele montou uma barraca de acampamento na tarde dessa sexta-feira, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e colocou uma fita adesiva na boca e passou, então, a postar, a narrar esse protesto no perfil dele do X, dizendo que era um protesto silencioso contra as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, notadamente as medidas cautelares implementadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Na tarde dessa sexta-feira, o deputado Coronel Crisóstomo se juntou a Hélio Lopes, esteve lá na praça em solidariedade, e também surgiram por lá... Olha como é que tá, pessoal. É importante a gente olhar aqui como que está cheio de grades e barricadas nesse momento, Nesse momento, essas imagens têm 10 minutos. Como que está cheio de grade o Supremo nesse momento, olha. Tarde dessa sexta-feira, o deputado Coronel Crisóstomo se juntou a Hélio Lopes, esteve lá na praça em solidariedade, e também surgiram por lá apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive houve ali um culto religioso, um culto evangélico no início da noite de ontem. E foi então o deputado Hélio Lopes que foi postando no perfil dele no X o desenrolar dessa história, dizendo, inclusive postou vídeos da Polícia Militar do Distrito Federal chegando à praça, cercando a praça. A praça foi totalmente cercada, nem nós da imprensa podemos acessar a praça nesse momento, e com grades que não estavam lá antes disso. E o deputado Hélio Lopes disse que a PM então foi retirando os apoiadores e, por fim, por volta de 10h28 da noite dessa sexta-feira, ele informou que havia então um cumprimento de uma determinação judicial para retirá-lo da praça. A gente tem, então, aí as postagens do deputado Hélio Lopes no X, Carol, em que ele comenta essa decisão, essa postagem feita ontem à noite. Ele posta, então, o que ele chama de uma nota oficial, sendo informado, né, de que a Praça dos Três Poderes estava cercada pela polícia e que ele teria que se retirar. E aí ele diz que o protesto era pacífico, amparado na Constituição, e que estava no exercício pleno do mandato e não violava qualquer norma legal. Ele também disse que não aceitaremos intimidações ou retaliações institucionais contra um protesto legítimo, silencioso e simbólico. Não temos cercos nem decisões
arbitrárias. Só que eu passei pela praça agora há pouco, Carol, e realmente não há mais nenhum sinal do protesto por lá, apenas 3 carros da Polícia Militar do Distrito Federal e, como eu disse, a praça totalmente cercada. O deputado Sóstenes Cavalcante, que foi citado nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ontem ele havia chegado a postar também na internet que estava interrompendo a agenda dele no Rio de Janeiro, onde ele se encontrava, para se juntar a esse protesto do deputado Hélio Lopes hoje, sábado. Mas ele realmente não chegou a aparecer por lá ontem, porque ele não estava aqui em Brasília. E foi nesse sentido a reação de Sóstenes Cavalcante quanto a essa decisão. Ele disse que ele postou da seguinte forma, Carol, vou até ler para não comentar nenhum equívoco, né? Avisem o ministro Alexandre de Moraes que ele deve estar confundindo os fatos ou surtando, aspas, aí do deputado Sóstenes Cavalcante. Estou no Rio de Janeiro, trabalhando na minha base eleitoral, não estou em frente ao STF, como ele decidiu afirmar em sua decisão de me retirar. O STF agora expulsa deputados eleitos por possível crime sem flagrante, sem crime, nem estamos presentes. O Brasil já não é mais uma democracia. Essa manifestação do deputado Sóstenes Cavalcante também foi citado nessa decisão. E, Carol, ontem, né, enquanto já acontecia esse protesto do deputado Hélio Lopes, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na sede do PL, onde ele costuma despachar, né, durante esses últimos dias, e foi perguntado sobre esse protesto. Ele disse que até gostaria de passar na praça para prestar solidariedade, mas que achava melhor não fazê-lo porque poderia politizar a situação. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem adotado um tom mais cauteloso, né? Não tem conversado com jornalistas com receio de que isso seja interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como um descumprimento das medidas cautelares às quais ele está submetido. Carol. Quando eu mostrei aquelas grades de vocês, e ainda estão lá, né, em frente ao Supremo, isso é muito mais, né, do que simples grades. Dizer a vocês que os ministros, eles estão, pessoal, trabalhando sob grades. Vamos a 10 mil pessoas? Se você curtir e compartilhar, a gente chega lá. Os ministros estão trabalhando sob grades. Então, isso aí é o reflexo do que eles fazem com a sociedade. Eles olharem pelas suas janelas e eles enxergarem grades, né? E falar assim, nós estamos em uma prisão. Todo dia, eles olharem e ver que estão numa prisão. E aí vem a pergunta, por que, de novo, o ministro Alexandre de Moraes que decidiu? Né? Por que ele decidiu? Boa pergunta. O governador diz que negociou aqui Ele disse que negociou aqui a retirada. Rocha foi intimado para tomar providências. Ele foi até o local, conversou com os parlamentares. Quem também falou com ele foi a nossa analista Isabel Mega, que está chegando para conversar conosco. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Isabel, vamos lá então. O que o governador Ibanez Rocha traz de informações com relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes? O que ele também te contou sobre essa conversa com os deputados? Carol, falei agora cedo com o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Ele me disse que foi até o local, a Praça dos Três Poderes, justamente para que pudesse negociar com esses parlamentares uma saída pacífica, que, segundo o relato do governador, foi o que aconteceu. Esses deputados, diante dessa negociação, não apresentaram nenhum tipo de resistência, segundo ele. Quando o governador estava se deslocando para a Praça dos Três Poderes, é que ele ficou sabendo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, foi uma iniciativa do Palácio aqui do Buriti, antes mesmo que houvesse essa determinação do Supremo Tribunal Federal. Carol, é interessante a gente observar que na mesma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina, portanto, a retirada desses parlamentares, também foi colocado ali uma certa precaução em relação à possibilidade de novos acampamentos. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: determino ainda que o governador do Distrito Federal seja
pessoalmente intimado com determinação de não permitir nenhum novo acampamento na Praça dos Três Poderes após o cumprimento da presente decisão. Também levei esse questionamento ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o que ele me afirmou sobre isso é que ele não vê chance de novos acampamentos acontecerem, sobretudo porque a saída foi negociada e aconteceu de forma pacífica na avaliação do governador. A gente está vendo as imagens que o Pedro Moreira fez agora cedinho para a gente, esse perímetro todo da Praça dos Três Poderes completamente cercado, Carol, e não ali somente na região do Supremo Tribunal Federal, é a praça inteira que está cercada. A gente confere também a imagem que mostra viaturas ali da Polícia Militar do Distrito Federal, que é justamente a força que é determinada na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deveria partir para retirar esses manifestantes, entre eles o deputado Hélio Lopes, que se lançou na política com o nome de Hélio Bolsonaro, uma figura muito próxima do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, não foi preciso a utilização, portanto, dessa determinação da Polícia Militar. O próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, negociou, portanto, a saída desses parlamentares. Carol, é uma tentativa de fazer barulho político, sobretudo desses parlamentares, diante das últimas determinações do ministro Alexandre de Moraes em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. São figuras muito leais. O deputado Hélio Lopes é uma figura que está sempre ali ao redor do ex-presidente da República e ele, portanto, quis fazer esse gesto ali com o aval de outros parlamentares chegaram também a ir até o local para prestar apoio, interagir com o deputado, e ele colocou ali uma espécie de fita adesiva na boca para simbolizar uma espécie de censura que eles consideram que seja aplicada neste momento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol, o que é importante lembrar, Jair Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas. A última decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa isso de forma clara. A questão é o que fazer diante da repercussão e da disseminação de entrevistas por aliados. É esse o X da questão para a gente entender o que poderia ser interpretado pelo Supremo Tribunal. Deixou de forma clara não sei o que, né? Pessoal, o Hélio Negão se manifesta e mais um deputado também se manifesta aqui, que ele foi... o ministro decretou a prisão dele também, e ele também não estava lá. E ele ficou na dúvida Aqui, ó. Deputado citado por Moraes por ordem de prisão, por desocupar, ali, ele está na Paraíba. O cabo Gilberto, estou trabalhando na Paraíba, não estou no STF. Como meu nome foi parar aí? O cabo Gilberto, que teve ordem de prisão por não... Ah, meu Deus do céu. Eu, de deputado que eu vi lá, pessoal, só foi o Cristóvão, né? E o Hélio. E o Moraes mandou prender o Sóstenes, também, que está no Rio, e mandou prender o outro, o cabo Gilberto, que está na Paraíba também. Só que esses dois deputados sequer estavam lá, meu Deus do céu. Ele mandou prender pessoas que não estavam lá, Moraes, né? Eu acho, pessoal, que a gente está próximo aí, né, eu acho que as pessoas começaram já a ver. O Hélio Negão se manifesta depois ali, depois de ele ter sido o primeiro, né, ali a chegar lá, ele se manifesta aqui, a barraca dele foi vistoriada, nós mostramos isso ao vivo para vocês ontem, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, perdão, né? Então tá aqui, ó. O Brasil já não é mais uma democracia. Hoje vivemos sobre uma ditadura disfarçada, onde decisões do parlamento são rasgadas por ministro do Supremo, onde leis aprovadas pela maioria dos representantes do povo são anuladas sem constrangimento, e onde o Congresso, acuado, muitas vezes se rende ao silêncio. Não podemos deixar que o medo nos torne cúmplices da justiça
nos afaste de um país livre. Sou deputado federal, fui eleito pelo povo, mas a verdade é dura, não conseguimos mais fazer nada. Legislar virou encenação, fiscalizar se tornou ofensa. A sensação é de que já não somos ouvidos, apenas tolerados. Enquanto o verdadeiro poder se concentra onde não há voto, não há povo e não há limites. Foi por isso que tornei a decisão de acampar na Praça dos Três Poderes, sozinho, em silêncio, com espaladar na boca. Não estou aqui para provocar, estou aqui para demonstrar a minha indignação com essas covardias. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo, mas estou aqui porque sei que milhões já foram silenciados e nem perceberam. Estou aqui por você, estou aqui pelos seus filhos que ainda não nasceram, para que não herde um país amordaçado, nem aceite a censura como herança. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não estou armado, não apresento ameaça alguma, mas carrego comigo o que basta, Deus na minha vida. Uma barraca, minhas roupas, itens de higiene pessoal, a Bíblia Sagrada e a Constituição de 88. É tudo o que tenho, é tudo o que preciso. Minha boca está calada, mas a minha alma está gritando por liberdade de expressão. Minha barraca virou trincheira. Não fui eu que ordenei a vocês? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:19. Este ato está amparado pela Constituição Federal, artigo 5º, que garante minha liberdade de pensamento, fé, consciência e manifestação pacífica, pelo artigo 53, que protege meus gestos, palavras e símbolos como parlamentar. E pelo artigo 1º, parágrafo único, que lembra que todo poder emana do povo. Estou aqui também por causa da perseguição brutal contra Jair Bolsonaro. Um homem bom, meu irmão de coração, verde e amarelo, um irmão que a vida me deu, que me levou a cada centro deste país e do mundo quando era presidente. Hoje ele está proibido de falar e de ver os filhos, de dar entrevista, de existir politicamente. Um homem com tornozeleira no pé, sem crime, sem sentença, apenas por ter ousado dar voz aos esquecidos. É uma suprema humilhação. Se podem calar um ex-presidente, calar um parlamentar, amanhã calarão qualquer um. Hoje, censuraram um político, amanhã amordaçam a imprensa. Hoje, punem opiniões, amanhã concedam silêncio, condenam silêncios. Hoje somos nós, amanhã pode ser vocês. Não precisa gostar de Bolsonaro para ver como este homem é perseguido. Por isso, entrei em jejum de palavras, porque entendi que há momentos em que o silêncio de um justo fala mais alto do que qualquer discurso inflamado. O silêncio, quando vem com convicção, é o princípio passo de toda revolução moral. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E porque Deus pode usar até um silêncio para sacudir uma nação. Não faço isso por mim, faço pelos seus filhos. Faço pelos seus filhos, faço pelos seus filhos que ainda nem nasceram, porque liberdade precisa ser herdada. Peço a Deus que o Brasil ouça este clamor, não porque gritei, mas porque escolhi calar no tempo certo e confiar que Deus nunca perdeu o controle, calado como um cordeiro, em pé como um guerreiro. E quando a história for contada, que digam, ele não disse uma palavra, Deus falou por ele. Eu
creio que o Brasil vai mudar através das orações do seu povo. Hélio Lopes, deputado federal por o Rio de Janeiro. Rapaz, o cara é bom, né? O cara é bom, fala a verdade. O cara é bom. Hélio Lopes, eu sempre falei para vocês, né? Do Hélio Lopes aqui, que é um cara. Esse cara aqui também que vocês vão ouvir agora é um guerreiro que soube que o Hélio Lopes estava sozinho lá, sozinho entre aspas, né? Nós estávamos aqui com ele, correu lá e se prontificou a advogar de graça para ele, esse cara aqui que merece também todo o nosso respeito. Ó. Olá, pessoal. Nós continuamos aqui na Praça dos Três Poderes. O governador Ibanez Rocha, que compareceu, com uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para o deputado Hélio e o deputado Crisóstomo saírem aqui da Praça dos Três Poderes. E o grave é que colocou na decisão dentro do inquérito 4781, aquele de março de 2019, que é o das fake news, né? Então, está tentando uma manifestação do deputado federal pacífica por liberdade, já colocá-lo naquele inquérito que tem aquelas penas que vocês todos conhecem. Então, eu estou aqui, eu e o doutor Ezequiel Silveira, na condição agora já de advogados, nos apresentamos já como advogados, estamos constituídos e vamos acompanhar o desenrolar aqui, tá bom? Estamos conversando com o deputado Hélio Lopes para ver qual decisão ele vai tomar. A polícia militar está tudo em paz aqui, está tudo muito tranquilo, tá bom? Então, mas eu vou informando a vocês. Parabéns, seu Sebastião, que prontamente foi lá, tá? Hoje está tendo buzinaço por vários lugares pelo Brasil afora. O povo está indignado, o povo está querendo parar, está faltando muito pouco, né? Como ficou, então, agora na Praça dos Poderes? É o raio de 1 quilômetro, tá, pessoal? 1.000 metros, né? 1.000 metros, as pessoas não podem se manifestar, então, no raio de 1.000 metros. Só pode quem é de esquerda, né? Quem é de esquerda pode ir lá para dentro do Congresso, dormir lá, levar MST, fazer a maior bagunça lá para dentro, fazer greve de fome, se é que você me entende, né? Vocês entenderam, né? Então, quem é de esquerda pode ir para lá e ainda salvar o mandato, né? E quem é de direita, se for lá para a praça, com a barraca, pode perder o mandato e ser preso. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam a diferença? Então, no raio de 1 quilômetro, quem montar qualquer barraca, a ordem já foi dada. Não precisa dar uma segunda ordem. Será preso em flagrante, né? A polícia militar pode sim prender qualquer um que ousar a acampar uma distância de 1.000 metros. Seja ele cidadão comum, seja ele deputado, senador, qualquer um ali será preso, né? Será preso imediatamente. Então, um assunto aqui que está pegando aqui é o seguinte: Xandão é o dono da praça. Xandão. A praça é nossa. Ah, meu Deus do céu, gente, eu não aguento não, gente. Esse Xandão, eu vou te falar, tudo esse homem decide, né? Isso é uma vergonha, gente. Meu Deus do céu. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele tomou essa decisão rápida ontem, inclusive, ele mandou intimar o governador. Eu vou colocar a imagem do governador que foi lá pessoalmente ontem à noite, né? Tiraram ele da cama, ele coçou até a cabeça e olhou o celular lá, ó. O Xandão tava, olha lá, ele olhando o celular lá, olha lá, olha lá. Olha lá, coçou a carequinha, olhou o celular. Quero dizer uma coisa para vocês, tá? Se não tem essa ordem, essa hora, lá na frente, tinha mais de 1.000 pessoas lá, certamente. Esse manifesto aí do Hélio Negão iria derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Você pode ter certeza do que eu estou falando. O povo ia para lá. O Zé Trovão ontem, interessante, que eu estava esquecendo disso, eu vi um vídeo dele aqui, do Zé Trovão, ontem. Zé Trovão. Ele gravou um vídeo ontem, eu nem sei se ainda está no ar,
o vídeo do Zé Trovão ontem à noite, tá? Ele disse, estou indo para Brasília e só saio de lá quando caiu o ministro Alexandre de Moraes. Eu assisti esse vídeo ontem, não estou achando mais ele aqui, não sei se foi apagado, né? Mas ele disse que só saio de lá quando o ministro cair. Então, outros deputados já tinham falado isso, que já estavam indo para lá, a coisa ia ferver ontem, tá? Iam ferver. Então, eu quero dizer que a coisa só não rendeu porque o Hélio foi sozinho para lá. Foi sozinho. Porque se os deputados do PL, por exemplo, tivessem coragem, como o Hélio teve, 100 deputados ir para lá, 100, né, pessoal? 100, que eu estou dizendo, é números, tá? É números, tá? Não é... tá? É 100 com C, tá? Tivesse ido para lá, eu queria ver o Moraes prender 100 deputados, né? Mandou prender porque tinha 2 deputados lá. Quero ver mandar prender 100, né, deputados de uma vez. O Zé Trovão falou, né? Tô indo para lá agora e etc e tal. Depois sumiu, né? Não sei o que aconteceu com o Zé Trovão. Mas ele gravou, sim, um vídeo ontem, tá? Aqui, ó. Peraí. É esse o vídeo? Peraí. Cara que eu admiro, em frente ao STF, nossa liberdade pelo nosso país, pela nossa democracia. E eu vim aqui dizer para vocês que domingo de madrugada eu estou embarcando para Brasília, onde me juntarei a ele neste acampamento que teve início, mas só terá fim quando o nosso Brasil alcançar a liberdade. Nós não podemos nos ajoelhar. E eu convoco a todo brasileiro, a todo empresário, a toda pessoa de bem que faça força junto conosco e que mobilize-se nas ruas para dar um basta a tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Domingo agora, eu estarei chegando em Brasília e só saio da frente do STF, só saio desse acampamento quando Alexandre de Moraes for impeachmentado, quando o Brasil voltar à sua normalidade. Chega de tanta injustiça. É fora Lula, fora Moraes. Meus amigos... Viu aí? Eu tinha visto esse vídeo ontem à noite. Não está no X dele, mas está no Instagram dele. O Nicolas acabou de postar, lembrando que o Nicolas, nós vamos falar do Nicolas daqui a pouco, que a situação do Nicolas é complicada, hein? Também. O Nicolas acabou de postar nesse momento, Moraes revogou a Constituição. Ele diz, artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, e em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, né? Então, o Nicolas postou isso aí. Nós vamos falar em instante que o TRE de Minas Gerais acatou também ali a cassação e a perda do mandato do Nicolas Ferreira, né? E mais 3. O Bruno também, né? Bruno Engler, né? Bruno Engler. Uma moça também aí, que foi a vice do Bruno também, aí em Minas Gerais, né? E nós vamos falar isso tudo daqui a pouco, a situação se complica aí para o Nicolas em Minas Gerais. Nós vamos falar isso tudo daqui a pouco. Quais os caminhos do Nicolas aí, e também inegibilidade, né? De 8 anos ao Nicolas. A ave que dá fruto é a que mais recebe pedradas, né? Aqui, ó, vocês podem ver aqui que o cabo Gilberto, ele posta aí, ó. Que vergonha, né, pessoal? Que vergonha. Ó, Cabo Gilberto postou aqui, ó, estou trabalhando na Paraíba, não estou frente ao Supremo Tribunal Federal. Como meu nome foi parar aí, ó? Olha, que vergonha. Umas decisões todas escritas erradas, mandando prender deputado
mandando prender deputado que sequer estava lá na frente do Supremo, né? Se mandar prender quem estava lá, já está errado. E ainda mandar prender nem quem estava lá, cara. Que falta de... sei lá, cara. Quem foi que avisou as pessoas que estavam lá? Quem era o X9 que estava lá entregando as pessoas que estavam lá na frente, né? É bom a gente saber, né, pessoal? Hã? É bom a gente saber quem eram os X9 que entregou os nomes lá. Ó, Xandão, tem aqui, ó, tem um nome aqui, tem outro nome ali, ó, né? Aqui nós temos um momento exato que eles estavam retirando as barracas de lá, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Esse aí é o momento, é o deputado Crisófos, né? Crisófos, acho que é isso. Olha lá. Isso aí. Isso aí. A hora que ele estava tirando lá a barraca, Moraes, então, proíbe também, nesse momento, manifestação no Brasil. Então, manifestação no país agora depende de autorização do ministro Alexandre de Moraes. Ele escolhe onde você vai e ele manda cortar ainda a internet, né? Manda cortar a internet ainda. Falou, ó. E o Hélio Negão diz mais uma vez aqui: ditadura, 1000 vezes ditadura. Brasil já não tem mais democracia. Meu amigo. Vamos ver aqui. Eu estou gostando de ver o ex-ministro falando aqui do Supremo Tribunal Federal. Estou gostando de ver esse ministro, pessoal. Esse cara resolveu se levantar contra o Moraes. Estou gostando de ver o ex-ministro Marco Aurélio. Vamos ver? Como o senhor avalia as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Alguns juristas, até eu ouvi ontem um jurista comentando aqui no Arena, que mesmo o ministro Alexandre de Moraes atuando como o juiz, né, na função dele, é claro, evidente, na função de juiz, mas também citado no processo e também levantando acusações, alguns juristas dizem que, como o caso trata da democracia, é uma regra que foi quebrada e é pertinente, porque o que estava em jogo é a democracia. O senhor concorda com essa justificativa? Eu concordo que, no caso, o processo não deveria estar no Supremo, deveria estar na primeira instância. E não se pode corrigir algo praticando-se ato à margem da lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete o legislativo, submete o executivo, submete o judiciário, especialmente o guarda-maior da própria Constituição, que é o Supremo. Isso é que precisa ser observado. A ordem do processo-crime é apurar para selar da culpa, não cabendo mais recurso contra uma decisão proferida, ter-se a execução da pena. Eu vejo, por exemplo, a colocação de tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro como algo contrário à grande instituição, não contrário a ele, cidadão, mas contrário principalmente à grande instituição que é a presidência da República, onde a periculosidade... bastaria recolher simplesmente o passaporte, como parece que já foi recolhido, do ex-presidente Bolsonaro. Mas tem-se a utilização de tornozeleira que alcança a dignidade em si da pessoa, que não deixa de ser uma medida cautelar apenadora, já que a liberdade de ir e vir do cidadão fica prejudicada. Espera aí que o governador se manifesta nesse momento, hein? Governador de Brasília. Eu concordo com o Marco Aurélio. Ele quis dizer o seguinte: se você tira o passaporte de alguém, você já está impedindo o cara de sair do país. Agora, você tira o passaporte e você também tira, e aí você coloca a tornozeleira? Ué, peraí. Né?
Você corta a perna e tira e você tira a muleta. Deu para entender? Ou é uma coisa ou é outra, né? Olha o que o governador de Brasília disse agora. O cara que quer ser senador da República. Tem alguém de Brasília aqui? O seu Sebastião, veja bem, o seu Sebastião é candidato ao Senado em Brasília. E o governador também. A Michelle já está eleita. Tem uma outra vaga. Os dois candidatos estavam lá. O seu Sebastião foi lá prestar solidariedade ao Hélio Negão e também serviço gratuito quem precisasse. Tá, preste muita atenção nisso agora que você vai decidir o seu voto. Para você ver que lado você quer estar. O seu Sebastião chegou lá e falou, eu estou aqui prestando solidariedade e advogar para você de graça. E o Ibanez Rocha foi lá e ele se manifestou agora, ó. Peraí que eu vou ler para você o manifesto dele, ó. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ameaçou prender um grupo de deputados que estavam acampados na Praça dos Poderes, próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal, que iria pessoalmente tentar negociar a saída pacífica. Mas se não houver concordância, vai autorizar que a polícia militar do local prenda os parlamentares. Abro aspas, ele falou agora. Vamos tentar tirar pacificamente. Se não saírem, serão presos, disse o governador ao Estadão agora há pouco. A praça é considerada área de segurança. Para reforçar a proteção ao local, o acesso para veículos à Praça dos Poderes, a Praça dos Poderes, A Praça dos Poderes foi interditada pela Polícia Militar. Na praça estão os prédios, né, do Congresso, etc. e tal. Mais cedo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro, mencionou o risco de um novo 8 de janeiro, olha só, para evacuar os deputados federais Hélio Lopes, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que manifestaram na Praça dos Três Poderes. Segundo o Hélio, a ideia era que os manifestantes seguissem para a Praça das Bandeiras, na esplanada dos ministérios. Já o entorno do STF deveria ser isolado por grades ainda na noite de sexta-feira. Aconteceu aqui. A gente não pode deixar acontecer aqui de novo. Ninguém aqui quer. Infelizmente, não tem cabimento uma manifestação aqui, disse o secretário. A negociação foi feita com o desembargador aposentado Sebastião Coelho, conhecido por ser crítico ao Supremo. Com uma espada na boca, o Hélio Lopes tentou dialogar, mas não precisou ser intermediado por Coelho. Hélio não sai, não. Só sai na força. Está determinado, disse Sebastião Coelho. Na conversa, o secretário alegou que as coisas poderiam sair do controle, já que outros deputados planejavam ir a Brasília neste fim de semana para fazer coro à manifestação iniciada por Lopes. Os deputados acabaram não aceitando a sugestão do secretário. O líder do PL na Câmara, o deputado Sócio Cavalcante, disse que irá a Brasília e ficar ao lado dos deputados para garantir que os direitos dos parlamentares sejam respeitados. O secretário apresentou um vídeo publicado por o deputado Zé Trovão, esse que eu mostrei agora, para vocês, nas redes sociais, que irá embarcar para Brasília na madrugada de domingo para justificar a decisão. Domingo estarei chegando em Brasília e só saio na frente do Supremo após o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Você vê que o vídeo já estava com o secretário. Isolar a praça passa uma imagem muito ruim, disse o secretário. Imagem pior vai ser chegar pessoas que não têm a atitude que vocês têm. Pode chegar pessoas infiltradas e a gente não quer isso. A gente não pode
permitir que isso aconteça sob pena de eu ser preso, respondeu o secretário. O secretário está falando aqui que pode chegar gente infiltrada. Olha aqui, agora ele está dizendo. Uai, secretário. O secretário de Segurança Pública disse que, na esplanada, os deputados poderiam reunir mais manifestantes. E ele, Coelho, negocia com o secretário, pedindo aqui. Pedindo um desvio no trânsito, para que ele, os manifestantes, precisam estar na rua, já que ficar apenas no gramado da região seria insuficiente. Né? Mas depois da conversa, resolveram ali deixar o local. Você vê que o vídeo do Zé Trovão, que eu mostrei para vocês, já estava com o secretário, e eles ficaram morrendo de medo, né? Que a coisa iria inflamar, né? Iria inflamar. Você vê que o vídeo do Zé Trovão, de certa forma, foi um vídeo que foi bom, mas, na verdade, atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco. Porque se não fosse, talvez, o vídeo, não ia inflamar tanto, né? Então, chegar devagarzinho, chegando, né? Mas ele foi logo brabo. Eu já estou indo para aí, só sai daí quando a gente impeachment o homem, né? Então, ele inflamou o negócio e ele pegou esse vídeo e falou, ó, aqui, ó, o Zé Trovão tá vindo, ó. Ele falou que só sai daqui quando, ó, entendeu, né? Quando impeachment o Xandão. Então, nós temos que tirar vocês rápido daí. Você entendeu? E ele ia mesmo, né? Pelo que eu vi, ele ia mesmo aí, para Brasília aí, deixar a giripoca piar, como se diz por aí, né? E aí, terão novos acampamentos ali? Não sei, pessoal, não sei. 1.000 metros, né? 1.000 metros ali pode ter, mas na praça não pode mais, né? E o problema, né, o Santos, eu concordo com você, o Santos está comigo aí, que o vídeo do Zé Trovão, o vídeo do Zé Trovão inflamou o negócio, pessoal. E vamos lá. Vamos assistir de novo. Vamos ver de novo. Um cara que eu admiro, que eu respeito, está acampado em frente ao STF, vamos ver de novo, lutando pela nossa liberdade, pelo nosso país, pela nossa democracia. E eu vim aqui dizer para vocês que domingo de madrugada eu estou embarcando para Brasília, onde me juntarei a ele neste acampamento que teve início, mas só terá fim quando o nosso Brasil alcançar a liberdade. Nós não podemos nos ajoelhar. E eu convoco a todo brasileiro, a todo empresário, a toda pessoa de bem que faça força junto conosco e que mobilize-se nas ruas para dar um basta a tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Domingo agora, eu estarei chegando em Brasília e só saio da frente do STF, só saio desse acampamento quando Alexandre de Moraes for impeachmentado, quando o Brasil voltar à sua normalidade. Chega de tanta injustiça. É fora Lula, fora Moraes. Meus amigos, deputados Zé Trovão por cá, 25 de julho de 2025. Viu aí? O vídeo foi bom, inflamou a internet, mas de certa forma, né, Kleber? Atrapalhou, né? De certa forma, atrapalhou porque, você entendeu, pessoal? Inflamou, chegou ao secretário de Segurança, e isso aí ele falou aqui, ó. Aqui, ó. Tá chegando mais gente aí. Pessoal, eu queria agradecer tanto vocês que estão ajudando a Patriota, que mora no interior. Ela já quase perdeu o olho, né? A Patriota. E precisa fazer o exame do olho. E ela ficou presa. Ela tem diabetes e precisa comprar o óculos também. Nós vamos comprar o óculos para ela e tudo na segunda-feira. Agradecer tanto vocês que estão ajudando ela. Né? Já enviei para ela que está garantida a compra do óculos. Muito obrigado, viu? Vocês que estão ajudando.
Patriota mora no interior, tadinha. E ela precisa tanto de ajuda. Deixa eu ver se... Essa patriota aí, ó. Sou eu, Luzia, uma das presas políticas do 8 de janeiro. Tenho 60 anos, moro na roça. Iniciei da entrada da minha aposentadoria, mas foi negado. E estou precisando da ajuda dos patriotas, guerreiros em Cristo Jesus. Estou com problema de visão, devido a diabetes. Estou perdendo uma vista. Está perdendo a vista, diabetes, foi presa, amordaçada na prisão, mora no interior e pediu ajuda a nós, coitada. Enrolada na bandeira do Brasil. Essa mulher aí, ó, é como Hélio Negão, é como tantos as outras brasileiros, pessoal, que lutam sozinhos, sem voz. Quero dizer que nós vamos te ajudar, minha querida. Luzia, quase cega, enrolada na bandeira do Brasil, com o óculos todo costurado, emendado o óculos, aquela mostra o óculos todo quebrado. Olha aí o óculos dela, tadinha. Mas no final ela disse, nós não vamos perder a esperança do nosso país. Fácil não, né? Quem quiser ajudar, tá aqui, vamos para cima. Estou indo para outro canal agora, que nós vamos falar dos vistos, que o Lula também parece que vai ter um visto cassado também. Vambora, outro canal, estou indo para lá agora. Se você ficar, o bicho está pegando o Donald Trump, está metendo o cacete. Vambora, bora para o outro lado, bora. Só você ficar que o YouTube te leva, só ficar com o celular paradinho, e nós vamos lá, Donald Trump sentar o porrete. Bora, tô indo, beijo.